E aí, galera curiosa, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Arquivos Ocultos. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em alguns dos mistérios mais insanos, daqueles que tiram o sono de cientistas e desafiam tudo o que a gente acha que sabe sobre o mundo. Sabe aquelas histórias que parecem roteiro de filme, mas que são totalmente reais, documentadas, e que mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje, continuam sem uma explicação que faça sentido? Pois é exatamente disso que a gente vai falar. Vamos explorar desde desaparecimentos que evaporaram no ar, como se nunca tivessem existido, até construções que parecem impossíveis para a época em que surgiram, passando por mensagens secretas que ninguém consegue decifrar e fenômenos que simplesmente não têm lógica. São enigmas que atravessam gerações, alimentando teorias, debates e, claro, muita, mas muita curiosidade. Cada caso que eu vou apresentar hoje é um quebra-cabeça com peças faltando, um convite para a gente questionar e tentar entender o inexplicável. Então, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque o conteúdo aqui é sempre de arrepiar. E comenta aqui embaixo qual desses mistérios você acha que é o mais cabuloso, ou se tem algum outro que te intriga. Fica comigo até o final, porque eu garanto que sua cabeça vai dar um nó. Agora, respira fundo, porque tá começando uma verdadeira viagem pelas maiores perguntas sem resposta da história. Nosso primeiro mergulho no desconhecido nos leva para o fatídico 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19, decolaram da base de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina sobre o Atlântico. Era para ser uma missão simples, com pilotos experientes e condições climáticas inicialmente favoráveis. No entanto, poucas horas após a decolagem, as comunicações começaram a ficar confusas. O líder do esquadrão, Tenente Charles Taylor, reportou estar perdido, com as bússolas aparentemente defeituosas e sem conseguir identificar a terra abaixo. A situação se deteriorou rapidamente e o último contato com o voo 19 indicava que eles estavam ficando sem combustível, voando sobre águas turbulentas e com visibilidade péssima. A Marinha dos Estados Unidos lançou uma das maiores operações de busca e resgate da história. Um hidroavião PBM Mariner, com 13 tripulantes, foi enviado para procurar os 5 bombardeiros desaparecidos, mas, incrivelmente, essa aeronave de resgate também sumiu sem deixar vestígios. No total, 6 aviões e 27 homens desapareceram naquele dia, sem que um único destroço ou corpo fosse encontrado. As teorias são muitas: erro humano catastrófico, falha mecânica simultânea em todas as aeronaves, anomalias magnéticas do famoso Triângulo das Bermudas, abdução alienígena, portais dimensionais. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o voo 19 e o avião de resgate, tornando este um dos maiores e mais emblemáticos mistérios da aviação mundial. Agora, vamos para um enigma que parece saído de um filme de fantasia medieval, mas é bem real: o manuscrito de Voynich. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, este códice misterioso, datado do início do século XV, é um livro de aproximadamente 240 páginas, escrito em um alfabeto completamente desconhecido. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrar uma única palavra do texto. As páginas são repletas de ilustrações coloridas e bizarras de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida pela botânica, diagramas astrológicos e cosmológicos complexos, e figuras femininas nuas banhando-se em estranhos recipientes, interligados por uma rede de tubulações. É um banquete visual de coisas que não fazem sentido. Linguistas, criptógrafos, historiadores e até mesmo agências de inteligência, como a NSA, já tentaram quebrar o código do Voynich, mas todas as tentativas foram em vão. Seria uma língua perdida? Um código elaborado por alguma sociedade secreta?
Uma fraude incrivelmente complexa e bem executada para a época, as teorias variam desde um manual de alquimia ou um compêndio de conhecimentos médicos secretos, até um texto cifrado por extraterrestres ou, quem sabe, uma brincadeira elaborada. O fato é que o manuscrito de Voynich continua sendo um dos maiores desafios criptográficos da história, guardando seus segredos a 7 chaves e desafiando nossa compreensão sobre o conhecimento e a comunicação no passado. Do papel para as profundezas do oceano, nossa próxima parada é o monumento de Yonaguni, no Japão. Em 1986, um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki, enquanto procurava por novos pontos de mergulho para observar tubarões-martelo, se deparou com uma estrutura submersa colossal, perto da ilha de Yonaguni-jima. Trata-se de uma formação rochosa gigantesca, com cerca de 100 metros de comprimento, 60 de largura e 25 de altura, apresentando terraços planos, degraus aparentemente esculpidos, pilares e formas geométricas que parecem ter sido feitas pelo homem. A estrutura principal é tão impressionante que muitos a comparam a uma pirâmide escalonada submersa, com detalhes que lembram rostos e animais esculpidos. A grande questão é: Yonaguni é uma formação natural extraordinariamente simétrica, ou são as ruínas de uma civilização antiga, submersa há milhares de anos, talvez por um terremoto ou tsunami catastrófico? Geólogos mais céticos argumentam que as formações são resultado de processos naturais de erosão em rochas de arenito. No entanto, outros pesquisadores, como o professor Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, defendem fervorosamente que a estrutura é artificial, possivelmente com mais de 10 mil anos. Se for verdade, isso reescreveria a história da humanidade, indicando a existência de civilizações avançadas muito antes do que se imagina. Yonaguni continua dividindo opiniões, um mistério pétreo no fundo do mar que guarda segredos de um passado possivelmente esquecido. Da antiguidade para a era moderna, temos um mistério que está, literalmente, no jardim da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, em Langley, Virgínia. Estou falando de Kryptos, uma escultura enigmática criada pelo artista Jim Sanborn e inaugurada em 1990. A obra consiste em uma grande placa de cobre em forma de S, com 4 seções distintas contendo mensagens criptografadas. Desde sua instalação, Kryptos tem sido um desafio para criptoanalistas amadores e profissionais, incluindo os próprios agentes da CIA. A ideia era testar a capacidade da agência em decifrar códigos complexos, mas o desafio se provou maior do que o esperado. Até hoje, apenas as 3 primeiras seções foram decifradas. A primeira contém uma frase poética de Sanborn. A segunda, trechos de um telegrama antigo, mencionando coordenadas geográficas que apontam para um local próximo à própria escultura. A terceira seção é uma citação do diário do arqueólogo Howard Carter, descrevendo a abertura da tumba de Tutankhamon. Mas a quarta e última seção, composta por 97 caracteres, permanece um mistério absoluto. Jim Sanborn já deu algumas pistas, mas ninguém conseguiu quebrar o código final. O que será que essa última mensagem esconde? Uma revelação bombástica? Uma piada interna? Kryptos continua sendo um lembrete visível de que alguns segredos são incrivelmente difíceis de desvendar, mesmo para os melhores espiões do mundo. Para fechar nossa jornada pelos mistérios, vamos para um dos casos mais bizarros e assustadores da história recente: o incidente do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 experientes esquiadores e alpinistas russos, liderados por Igor Dyatlov, partiram para uma expedição nos Montes Urais. Eles nunca retornaram. Quando as equipes de resgate finalmente encontraram o acampamento abandonado, depararam-se com uma cena perturbadora. A barraca estava rasgada por dentro, como se os ocupantes tivessem fugido desesperadamente. Pegadas na neve indicavam que eles haviam saído descalços ou apenas de meias, em temperaturas congelantes de -30 graus Celsius.
Os corpos foram encontrados em locais diferentes, alguns a mais de 1 quilômetro da barraca. As circunstâncias das mortes eram ainda mais estranhas. Alguns apresentavam sinais de hipotermia, mas outros tinham fraturas internas graves, como se tivessem sido esmagados por uma força imensa, sem sinais externos de luta ou contusões correspondentes. Um dos corpos não tinha a língua. Roupas de algumas vítimas apresentavam níveis significativos de radiação. As investigações soviéticas concluíram que os alpinistas morreram devido a uma força natural desconhecida e avassaladora. As teorias vão desde uma avalanche, ataque de animais selvagens, testes militares secretos, pânico induzido por infrassom, até encontros com OVNIs ou o Yeti. Mais de 60 anos depois, o Passo Dyatlov continua sendo um enigma gelado e macabro. E aí, sobreviveram a essa viagem? Cada um desses mistérios nos deixa com mais perguntas do que respostas, não é mesmo? São como peças de um quebra-cabeça gigante, onde as partes mais importantes simplesmente sumiram. Do Triângulo das Bermudas aos códigos da CIA, passando por livros indecifráveis, cidades submersas e tragédias inexplicáveis nas montanhas, fica claro que, por mais que a gente avance, ainda há muito que não entendemos sobre o nosso mundo e a nossa própria história. Será que estamos diante de verdades tão complexas que nossa ciência atual ainda não consegue alcançar? Ou será que existem forças, talvez até pessoas ou organizações, que ativamente impedem que essas respostas venham à tona para proteger segredos ou evitar o pânico? A linha entre o conhecido e o desconhecido é tênue, e esses casos nos mostram que ela pode ser cruzada de formas que desafiam completamente a nossa lógica. O que vocês acham? Qual desses mistérios mexeu mais com a sua cabeça? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. Qual caso te deixou mais intrigado, ou se tem algum outro enigma que você gostaria de ver aqui no Arquivos Ocultos? Não se esquece de deixar aquele like caprichado se você curtiu o vídeo, compartilhar com os amigos que também piram nessas histórias e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma investigação futura. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando os segredos mais profundos do nosso passado. Quem sabe um dia a verdade venha à tona.